Comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a toda a sua equipe. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, nós temos muitos assuntos importantes e interessantes. Vamos falar primeiro da Secretaria de Fazenda, Finanças. O senhor foi o primeiro a fazer denúncias, né, de irregularidades ali na Secretaria e culminou agora há pouco, houve meses atrás, uma operação da Polícia Civil, né? O MP? A Polícia Civil e o MP estiveram lá, levaram uma quantidade grande de processos para poder ter uma perícia, uma investigação mais detalhada. E isso poderia ter sido já resolvido há muito tempo atrás, porque o que está em jogo é que a municipalidade, a prefeitura, está deixando de arrecadar. Na verdade, tem grandes devedores que estão em dívida com o fisco municipal e não são acionados. E esse prazo vai passando e as pessoas vão ficar sem... com uma boa alegação, mas com uma boa alegação, por que não pagaram, porque a prefeitura foi inerte. Então, acho que essa responsabilização não deve ser feita como eles estão fazendo. Na verdade, eles querem jogar a culpa em pessoas que não têm nada a ver. A responsabilidade direta é da administração. Eu alertei isso há 2 anos atrás. Isso é verdade. Essa denúncia nós fizemos no mês de junho, no mês de maio de 2019. Eu lembro que o senhor, vereador Jorginho Mota... Depois tivemos uma comissão de vereadores, Lucas Sanches... Vocês foram lá na secretaria. Estivemos lá para poder verificar o que estava acontecendo. E o que a gente viu, Pedro, ali é um descaso. Para você ter uma ideia, as pessoas vão, mas onde é que está o jogo? Na verdade, eu vou te dar um dado, por exemplo. Campinas arrecada quase que R$1 bilhão de ISS. Sabe quanto Guarulhos arrecada? Se arrecadar 400 milhões é muito. Nem metade. Nem metade. Então, ou seja, qual que é o problema? Algo errado. Então, ou seja, tem muita gente facilitando... Deixando de pagar e tem facilitadores, que é isso que a investigação que nós pedimos lá atrás fosse feita. Sequer afastaram. Quando eu pedi, sequer afastaram. O senhor pediu, mas agora afastaram todo mundo. Aí vem a outra parte, é um erro. Na verdade, afastou gente que não tem nada a ver com o problema. Afastou gente que, inclusive, parte de estar alertando o tempo inteiro. Dizendo, ó, não vai dar certo. Olha, tem que fazer isso. Tem algo de errado. Entendeu? Tem algo de errado. E essas pessoas, nesse momento, foram afastadas como uma espécie de vingança. Essas pessoas que dentro da secretaria, servidores públicos de carreira de 20, 25 anos, 30 anos, que dão ali o suor no dia a dia, que trabalham corretamente de forma honesta, muitos foram afastados como uma forma de vingança. Então se aproveitou esse momento para afastar todo mundo. E tem gente falando, não, mas Mas pode isso, vereador. Eu me sentiria até ofendido. Alguém me afasta por suspeição. Mas que suspeição do quê? Não, e fora, colocou os nomes. Se você quer fazer um processo, eu estava lendo outro dia o estatuto do servidor, ontem, na verdade, para entrar com um novo mandato de segurança, e onde diz lá que é o seguinte, você pode, depois das primeiras providências serem tomadas, de forma discreta, de forma reservada, você faz o afastamento. Aqueles que fizeram o afastamento para depois dizer por que estão afastando. Nós temos, por exemplo, vou citar um caso, cadastradores, agente de cadastro, nós tivemos o afastamento de uma grande quantidade deles, mas tem pessoas que ocupam o mesmo cargo e que por amizade, espero que seja só amizade, não foram afastados. Nem todos foram Nem todos foram afastados. Tem os amigos do rei. Então, os amigos do rei foram preservados. Então, ou seja, isso aí foi para tentar sujar a imagem de servidores de carreira que estão lá há muito tempo e combatendo esse tipo de desmando que acontece na Secretaria de Fazenda e que foram afastados numa portaria expondo as pessoas. Porque quando você faz isso, é necessário pôr o nome. Você poderia pôr o código funcional. Sim. Você poderia ter uma medida dizendo, olha, estão afastados servidores e tal, de acordo com o código funcional, com os tais códigos e tal, e estava resolvido. Não, se fez questão de colocar o nome. E por que colocou o nome? Para misturar aqueles que estavam agindo de forma irregular dentro da secretaria, aqueles que estavam praticando atitudes ilícitas dentro da secretaria, junto com aqueles que denunciavam, junto com aqueles que brigavam contra esse tipo de atitude. Então, ou seja, eu quando vi os afastamentos... obviamente isso aí vai gerar processo, viu? Sim. De danos morais, isso vai gerar. E fora, eu estive na corregedoria na quarta-feira passada, há uma semana, porque eu pedi para o corregedor da prefeitura, doutor Jorge, se eu não me engano, pedi ao doutor Jorge que eu tivesse acesso ao processo
para saber qual a justificativa do afastamento pelas condutas individualizadas. Eu não posso afastar você sem dizer qual que é a atitude que você tomou, qual que é a suspeição. E, na verdade, me foi negado na quarta-feira. Ele disse, olha, eu falei, então vou fazer por escrito, você me nega por escrito. O secretário de Justiça, Ayrton Trevisan, chegou a escrever nas minhas redes sociais, não há acusação contra ninguém. Mas como é que é afastamento se não há acusação? Exatamente. Então, ou seja, só tem um motivo, é uma perseguição que estão fazendo com algumas pessoas e protegendo aqueles que deveriam realmente serem afastados lá atrás. Não, mas nós afastamos agora. Porque essa atual gestão, ela é craque em fazer o seguinte, tem um problema, tem uma denúncia sobre tal compra, sobre tal coisa. Pega ladrão. Aí eles fazem o seguinte, eles anunciam dizendo o seguinte, olha, tem essa denúncia, mas o MP, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal... Estamos colaborando. E nós, não, eles não dizem que estão colaborando, eles dizem que eles estão investigando também. E eu nunca vi, disse isso na Câmara. Verdade. Eu disse isso na Câmara, eu nunca vi quem está sendo investigado participar da investigação. Se colocar como participante da investigação. Então, ou seja, é isso que está acontecendo. Eu fui pedir um processo, foi tão vergonhoso, Pedro, não esse, um anterior, para saber, para entender, eu tenho prerrogativa de vereador, a funcionária da secretaria, tadinha, me disse o seguinte, falou, vereador, sabe o que é? Esse processo a gente não pode entregar para o senhor ainda, porque ele está em construção. Esse foi o termo que ela usou. Como que é o processo em construção? Está sendo montado. Está incluindo páginas, como que é isso? E afastou as pessoas com processo administrativo em construção. Depois ela ligou para uma pessoa e depois eu falei, mas olha, eu quero ver mesmo ele em construção, mesmo ele mal acabado, eu quero ver ele... Nas ferragens. Nas ferragens, não tem problema. A pessoa voltou e me disse o seguinte, que o processo não está aqui, ele está com o secretário. Eu falei, tá bom, então você me diz onde o secretário está, que eu vou lá ter vistas na mão dele, não tem problema nenhum. Não, mas o secretário está com o processo despachando com a autoridade policial que está investigando. Eu falei, mas pera um pouquinho, eu não entendi nada. Então, ou seja, o secretário agora ele tem poder de investigação junto com a Polícia Civil, eu não entendi absolutamente nada. Então, ou seja, lá o problema é gravíssimo, o município tem perdido a arrecadação, nós temos sim uma forma de perseguição que está acontecendo dentro da secretaria, eu acho que deveria ser dado publicidade, nem os servidores afastados têm acesso à acusação, você já viu isso? Eu afasto você, mas eu não consigo saber do que você está me acusando. Mas dizem que não há acusação? Não, aí diz que não há acusação, mas afastou. E, curiosamente, no mesmo processo, depois que publicaram uma errata, no mesmo processo que afasta os servidores, contrata sem licitação um instituto para fazer um serviço de análise por R$2.400.000, sem licitação. Eu ia perguntar isso, não tem nenhum acompanhamento de informática que apure tudo isso? Por que arrecada pouco? Isso já foi feito, servidores de carreira do município já fizeram, eles têm esse levantamento, eles têm como saber. Eles têm como saber. O problema é que não pode abrir muito porque os servidores de carreira concursados, eles não vão pôr em jogo ali uma carreira no serviço público para facilitar o acesso ilegal, irregular de alguns grandes devedores. A briga é essa, para traduzir em miúdos é isso. Tem gente lá que está dizendo o seguinte, olha, eu não vou jogar meu nome na lama por conta disso. Se vocês querem fazer, façam vocês. E o que está acontecendo hoje é que está tudo travado. Volto a dizer aqui, para não fulanizar aqui com figuras da cidade, com grandes nomes da cidade, eu vou então pegar apenas a questão do aeroporto. A Gruairport deve. Um valor de milhões de reais. E sabe por que ela não paga? Porque ela está com recurso... ISS ou IPTU ou os dois? Os dois. Os dois. IPTU principalmente. Ela está com recurso que tem efeito suspensivo, que foi aceito pela antiga chefia, que eu pedi para afastar o tempo inteiro, e esse recurso está há 5 anos para ser analisado. Tem efeito suspensivo, eles não pagam. Está confortável. Está confortável e daqui a pouco não pode cobrar mais. Entendi. Vai se chegar e dizer, olha, não se pode cobrar mais porque... Mas eu vou perguntar, essa prescrição também não tem algo a ver com a Procuradoria também? Teoricamente... deveria ter uma ação aí mais forte da Procuradoria. Mas eu tenho visto, Pedro, infelizmente, uma forma de administrar a prefeitura como se fosse algo particular. Eu vejo alguns secretários que tratam a estrutura pública como se fosse algo dele, como se fosse algo particular. Aí eles podem tudo, eles fazem tudo. Eles podem fazer da forma deles, porque eles acham que depois, se dá algum problema, eu abro uma sindicância. Sabe aquelas... milhares de sindicâncias, abre mais uma,
aí manda para o Tribunal de Contas, não, a gente está investigando, e acabam não dando em nada. Aliás, o senhor falou da tribuna da Câmara que houve uma sindicância e que não apuraram nada. Exatamente. Lá atrás teve uma sindicância que foi inconclusa. O número de provas que tinha ali, eu estive lá na controladoria, falei com o controlador, tive acesso ao processo naquela época, verifiquei, eu falei, esse cidadão aqui, ele não vai ser só afastado, ele vai ser demitido a bem do serviço público. Tamanha era a robustez das provas que tinham lá, que tem lá. E não deu nada. Não terminou ainda. Nunca conclui. Mas o MP e a Polícia Civil acharam, né? Aí a coisa começou a complicar, porque quando eu comecei a fazer isso, imediatamente eu não fiz só uma ação cobrando a prefeitura, as autoridades da prefeitura, eu fiz também via MP, para que o MP se manifestasse. Então, ou seja, muita coisa vai aparecer. Eu sempre digo o seguinte, não sei se quem está nos assistindo, nos ouvindo, lembra, teve uma coisa em São Paulo que chamou Máfia dos Fiscais. Lembro. Pegou peixe pequeno, mas pegou tubarão também. Pegou muita gente, porque era um esquema incrível, grande, de uma máfia dentro da Prefeitura de São Paulo. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual que é a minha função como vereador? É dizer que está errado, que está certo? Eu não. Quero que seja investigado. Eu quero que aquele que já está comprovado que foi... que trouxe prejuízo, que seja dado o direito de defesa de maneira célere, mas que ele seja demitido a bem do serviço público, que está mais que comprovado. Agora, colocar todo mundo no mesmo balaio, como eles têm feito, com uma parcela da categoria, eu acho de uma irresponsabilidade. Quando eu digo aqui que tem pessoas erradas dentro da secretaria, eu não estou dizendo que são todos, e nunca falei isso. Eu sempre disse o seguinte, tem gente lá brigando para fazer a coisa certa, e está sendo atrapalhado porque quem quer fazer a coisa errada tem mais força. Porque o secretário não toma atitude, na minha opinião, o prefeito não se manifesta, porque isso era para o prefeito se manifestar. O prefeito deveria vir a público. E estranhamente, Pedro, só para a gente, se você achar que deve mudar de assunto, estranhamente tem 2 diretorias na Secretaria de Fazenda vazias, que nunca foram ocupadas. Eu lembro disso. Por que não nomeia o diretor? Aliás, eu ia perguntar isso. O secretário... Qual é o nome do secretário mesmo? Ibrahim. Ibrahim Eucadi. Secretário é inocente, conivente ou incompetente? Pedro, eu gostaria de acreditar que o secretário tivesse, não uma inocência, mas ele tivesse se acostumando, porque ele é secretário de primeira viagem. Então eu gostaria de acreditar, chegou agora e tal. Mas o secretário já está há um tempo lá. Não, ele tem bagagem, hein? Então, ou seja... Ele veio do SAI que fechou o SAI. Fechou a Proguaru. Conseguiu fazer algo. É uma bagagem. Então, ou seja, eu acredito que é o seguinte... O secretário Ibrahim, ele tem conhecimento técnico suficiente, não sobre a estrutura da prefeitura, eu discordo que ele tenha, mas ele tem conhecimento técnico de dizer, olha, isso aqui não dá para continuar, nós vamos fazer alterações. Se ele não faz e o prefeito não cobra, existe uma concordância do prefeito. Eu acho muito estranho não ter nomeado diretores. 2. Muito estranho. Mas por que não nomeia diretor, na minha opinião? Porque vai colocar mais uma pessoa lá para poder... investigar ou não investigar. Ou discordar, né? Ou discordar. Então, ou seja, complica mais um pouquinho. É melhor deixar com os 2 chefes de divisão. Mas aí ele se responsabilizou. Entendeu? Não, porque acaba não assinando. Tem uma outra parte da história, é o seguinte, nós temos muitos secretários na prefeitura que quando chega determinados documentos para assinar, eles perdem para outros assinar. Eles não assinam. Nós temos uma situação de uma medida mitigadora que está mais ou menos há 1 ano o processo, andando para um lado, andando para o outro. Mas o secretário não põe a caneta. O secretário não assina. O diretor não, também não assina. Aí ele dá uma cota, devolve para a diretoria, ó. Ping-pong. Aí vai para lá, vai para cá e não sai. Por quê? Porque, na verdade, eu só estou esperando, disse isso na tribuna da Câmara, não quero abrir muitos detalhes, mas eu disse que para quem eu estava dirigindo, eles sabiam, eles estavam assistindo, eles sabem. E hoje, com certeza, também vão ficar sabendo. Eu só estou esperando assinar. Eu estou aguardando assinar. Porque, por enquanto, eu não posso falar nada, porque não, pera um pouquinho, eu não assinei. Eu só estou esperando... Ainda não concluí, né? Eu estou só esperando alguém pôr a assinatura lá e dizer que pode fazer a medida mitigadora, né? SDU? Não. Não? Não. Agora fiquei curioso. Tá certo, vereador. Obrigado. Vamos aguardar, então. O senhor está entrando com algum mandato de segurança? Estou entrando com mandato de segurança para garantir o acesso a esse processo. Aí o que acontece, Pedro? O processo anterior eles não me deram, eu recorri no judiciário, ganhei no judiciário, hoje o secretário foi notificado para me dar acesso ao processo.
Aí nós descobrimos semana passada, como o juiz já tinha sinalizado o prazo, eles fizeram o seguinte, eles desmembraram. Então o processo que eu vou ter acesso não tem o que eu quero, ou que é de interesse público. Aí eles abriram outro. Aí eu fui pedir o outro na corregedoria. O corregedor me disse que é segredo, que não pode me dar o acesso à informação. Aí eu pedi para ele me fazer por escrito, ele demorou 2 dias para fazer por escrito, respeitei o tempo dele, embora não precisasse, eu poderia dizer eu quero ver na hora, mas para não ser deselegante, respeitei o tempo dele, ele fez lá, reafirmando que trata-se de segredo, que ele não pode fazer. O que eu fiz? Falei, tudo bem, me dá a resposta, estou ingressando com mandato de segurança para poder ter acesso. O que eu quero ver no processo? O que me interessa lá? Eu quero saber a conduta individualizada. Por que a dona Maria, o José, o Pedro foram afastados? O que eles fizeram? Eu quero saber, porque eu quero saber, eu tenho absoluta certeza da inocência de uma boa parte que está ali, e eles não vão conseguir provar nada, mas eu também sei que tem gente ali que está enroscada até o pescoço. Eu quero saber se está lá escrito que foi isso ou aquilo que a pessoa deixou de fazer. É mais um processo que é aberto e as pessoas acham que são... que não tem fiscalização, que a gente não pode fiscalizar. Eu acho muito causa estranha essa história de sigilo, hein? O vereador tem acesso garantido. E fora, quando você tem transparência, Pedro, nós conseguimos ter uma fiscalização melhor. Lógico. O próprio agente público, seja ele comissionado ou não, ele também se preocupa mais, porque ele fala, olha, isso aqui está público. Veja o sigilo de 100 anos. Se pudesse ter sigilo municipal, eu acho que já tinha sido decretado aqui, não de 100, mas de uns 250 anos. Mas já inventaram. Na prática, eles estão fazendo sigilo, porque na verdade é o seguinte, aí veja, o Bolsonaro disse, ó, não é sigilo. Até o cartão corporativo. Veja aí o que está dando, que está aparecendo no sigilo. Isso é muito perigoso para o senhor saber, vereador. Ó, vai te causar problema. Ficar sabendo, é melhor não saber. Melhor não saber. Eu prefiro ficar sabendo. Obrigado, vereador. Por favor, nos informe assim que tiver novidade. Sim, eu informo. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E não falei no começo, um bom 2023. Igualmente. Que seja um ano melhor, obviamente, que o ano que terminou aí, terrível para muita gente. Bom. Espero que seja melhor. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, Pedro. 18h43, produção.